O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço que o Ministério de Música prepare um canto conhecido de muitos, pelo menos da maioria, imagino eu. Hoje o céu se abre, pode ser? Então, por favor, cante aí, toque para nós. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pode começar, sim? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o céu se abre. Jesus ressuscitou. A partir desse instante o céu se abre. Antes não poderíamos ir para o céu. Antes o homem não tinha acesso a Deus. A partir da vitória de Jesus sobre a morte, agora temos esse acesso. E hoje estamos aqui para acolher novos batizados e batizadas, e também irmãos e irmãs que, além de receber o batismo, ainda receberão Jesus na Eucaristia pela primeira vez. Ou seja, o céu está se abrindo para eles hoje também. Olha que legal, olha que bacana. O céu se abre para todos nós nessa noite. Então cantemos: hoje o céu se abre. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração. Jovens que vão esperar Braços do e a primeira comunhão, fiquem de pé. Os que vão ser batizados e vão esperar a primeira comunhão. E nós vamos impor as nossas mãos sobre eles, pedindo que o Espírito Santo venha sobre eles. Com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vamos pedir por eles. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Cantemos isso. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Canta isso, catecúmeno, canta. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Estamos, vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Para terminar, cantemos: vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Peçamos em
intercessão da esposa do Espírito Santo, a mãe da igreja, por esses nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por estes catecúmenos, Santa Mãe de Deus, para que eles sejam dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Podem sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de toda uma semana de inúmeras atividades, depois de toda uma semana de grande preparação da nossa fé cristã, chegamos ao ápice, o máximo dessa Semana Santa, o domingo de Páscoa, o domingo da passagem do Senhor. Sim, é isso que significa a palavra Páscoa, passagem. Deus que passa no meio do seu povo, e não simplesmente passa como quem está andando e depois vai embora sem deixar rastro algum. Muito pelo contrário, nós celebramos a Páscoa, um Deus que passa, nos olha, nos pega no colo e nos leva para o céu. Então não é uma passagem qualquer, é a passagem de um Deus que olha para a minha vida humana, frágil e miserável, e me sustenta, me conduzindo para a vida eterna. Se outrora a Páscoa judaica celebrava apenas aquela libertação do Egito, lá do faraó, agora a Páscoa de Jesus é uma libertação muito maior, porque trata-se da libertação do pecado para a vida da graça. Éramos escravos não do faraó, mas de Satanás, pelos pecados, por todas as coisas erradas. Agora Jesus nos liberta com o poder do seu sangue redentor. Agora somos livres para atravessar não simplesmente o Mar Vermelho, mas para atravessar toda a nossa vida, sustentados no amor do Senhor, para chegarmos não apenas a Canaã, uma terra humana, mas para chegarmos ao céu, a verdadeira terra prometida de Deus para todos nós. Então, celebrar a Páscoa, a passagem do Senhor, é celebrar a vitória de Jesus, a vitória de Deus, a vida que vence a morte, a luz que vence as trevas. E como que nós cristãos nos comportamos diante dessa festa, que é a festa mais importante para nós? É claro que para nós cristãos ouvimos a palavra ressurreição, ou a expressão ressurreição de Jesus, nos soa um tanto comum ou corriqueiro. Mas pensemos realmente nesse fato da ressurreição. É um fato espetacular, é algo que realmente a gente não consegue entender como que aconteceu isso, né? Imagina você só vai entender se você, por exemplo, imaginar aquela cena de você num determinado velório, né? Seja de um amigo seu, um parente, um vizinho, que seja. Você vai no velório e você vê o caixão lá com o defunto lá dentro. Se você vê que o defunto está se levantando, você vai ficar cheio de alegria ou vai sair correndo? Eu pelo menos acho que ia sair correndo, né? Eu que tá doido, morto-vivo, zumbi, que é isso? Eu vou sair correndo, porque por mais que a gente ouça falar da ressurreição de Jesus, a gente sabe que essa vai ser a nossa reação, porque não é algo comum. O comum para nós é o quê? Fechamos lá naquele sepulcro, está ali naquele túmulo, ou foi cremado, que seja, está naquele vasinho, pozinho de cinza lá da pessoa, e acabou, vai ficar ali. Quer dizer, a nossa mente humana está acostumada nesse término, nessa conclusão da vida. A vida só se resume a isso aí, a esse engavetamento, a essa coisa de guardar naquele canto e pronto. Por isso que quando nos vem a palavra ressurreição, saber que a pessoa venceu a morte, o túmulo foi arrebentado, saber que Jesus agora está vivo e vivo eternamente
para a glória de Deus Pai, aí a gente pensa diferente. Jesus que vence a morte, então o que aconteceu com Jesus vai acontecer com todos nós que seguimos o Senhor Jesus também. Sim, meus irmãos, só vamos entender verdadeiramente essa realidade da ressurreição quando, na segunda e definitiva volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele então aparecer, e ali vai acontecer o grande julgamento, onde todos estaremos reunidos, ressuscitados com os nossos corpos gloriosos, como assim nos ensina a Santa Mãe Igreja na disciplina de teologia chamada escatologia, a ciência que fala sobre essas realidades últimas, céu, inferno, purgatório. Justamente quando Jesus voltar, todos ressuscitaremos, nós de nossa geração e todos os milhões de outros que passaram por outras gerações, e ali vai acontecer o julgamento final, todos com seus corpos gloriosos e ressuscitados, e ali vai acontecer o destino, ou para o céu ou para o inferno. E é sobre essas realidades que nós devemos pensar, porque é sobre isso que Jesus vem nos ensinar com a sua ressurreição. Ele vence a morte, Ele vence o pecado, porque agora nós também em Jesus nos tornamos vencedores do pecado, da miséria, de tudo aquilo que amarrava a nossa vida, de tudo aquilo que impedia a nossa vida de progredir no caminho do bem, no caminho da verdade. Ressurreição é vida nova, ressurreição é sinal de esperança, de ânimo. E se somos cristãos, se nós acreditamos num Deus que está vivo, que está ressuscitado, então realmente a Páscoa para nós é sinal de alegria e de alegria máxima. Mas como que nós realmente vivenciamos essa espiritualidade pascal em nossa vida? Ouvíamos na primeira leitura, retirada do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, o testemunho de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Afinal de contas, nesse capítulo 10 dos Atos, sabemos que Jesus já tinha subido aos céus, sabemos que a igreja estava apenas começando, e sabemos que Pedro já era o grande líder de todos os seguidores de Jesus. Então ele estava ali narrando, evangelizando, pregando a palavra de Deus, até que no versículo 40 desse capítulo 10 ele vai dizer: Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Jesus aparece para aqueles que o seguem. Jesus aparece para aqueles que o amam. Jesus aparece para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam de verdade. É por isso que Jesus deseja aparecer também para nós. E é preciso que nós possamos vislumbrar a presença de Jesus no nosso dia a dia. Se somos pessoas que acreditamos no Senhor Jesus, se somos pessoas que acreditamos que Ele está vivo e ressuscitado, nós temos que procurar Jesus todos os dias, procurá-lo dentro de nossas casas, procurá-lo dentro da nossa sala de aula, procurá-lo dentro do nosso ambiente de trabalho, procurá-lo dentro de nossas amizades. Ele está lá. E nós precisamos descobrir onde Ele está, porque Ele ainda deseja manifestar a sua graça para todos nós. Porque se sou um seguidor de Jesus, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa que tem esperança, que tem alegria, que tem vontade de aproveitar bem essa vida que Deus me deu, e aproveitá-la no caminho do bem, aproveitá-la ajudando os outros, amando, perdoando. Olha como é bonito ser cristão, como é bonito ser um seguidor de Jesus, porque é praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Sim, a Páscoa é o dia que Deus preparou para nós, como cantávamos no
no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. E é por isso que um cristão não pode ser uma pessoa triste. O Padre Hernandes falava ontem à noite na homilia, e eu me lembrava também do Papa Francisco, quando ele esteve aqui no Brasil, em 2013, lá no Santuário de Aparecida. O Papa Francisco dizia na homilia: olha, quantos cristãos que vivem uma vida inteira com uma cara de quaresma, né? A quaresma só são os 40 dias da Páscoa, a pessoa fica com aquela cara um pouco mais séria, ou mais tensa, ou triste, e aí fica a vida inteira com a mesma cara, né? Não, agora é Páscoa, hein? Agora é Páscoa, agora é alegria, é renovação, é esperança. Olha só os rostos desses nossos irmãos que vão receber o batismo e a primeira Eucaristia hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é catecúmeno, ser um cristão não é ser uma hiena que ri de tudo e de qualquer coisa e de qualquer motivo. Ser cristão não é ser uma hiena. Ser cristão é saber que a vida com Jesus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Ser um cristão feliz é ser alguém que foi descoberto por um amor maior. Ser um cristão feliz é saber ter critérios para amar, critérios para perdoar, critérios para levar a vida mais a sério. Em outras palavras, um cristão verdadeiro é um cristão maduro para aproveitar o dom da vida que Deus concedeu. E vocês estão iniciando esse caminho para o sacramento da confirmação hoje, ao receber o batismo e a Eucaristia. Estão aqui para dar passos, estão aqui para trilhar mais uma etapa, para confirmar para si mesmos: eu quero seguir o Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor, custe o que custar. Agora, catecúmeno, não seja, veja bem, não seja pretensioso como Pedro, que naquela hora um tanto tranquila falou para Jesus: ó Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for, o que acontecer com o Senhor eu estou dentro também, se o Senhor for preso eu vou junto, né? E na hora do vamos ver, cadê Pedro, né? Conhece esse Jesus aí, Pedro? Não, conheço não. Pega o Pedro aí, ele é seguidor de Jesus. Não, eu juro que eu não conheço esse homem não, olha só, o Pedro é seguidor. Não, eu juro que eu nunca vi. Negou Jesus 3 vezes. Mas antes batia no peito para falar: Jesus, eu nunca vou te largar, eu nunca vou deixar de te seguir. Então, catecúmenos, não façam a mesma coisa que Pedro, por favor, porque talvez vocês não tenham uma segunda chance como Pedro teve, para poder dizer depois Jesus para ele: Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes, porque 3 vezes negou, 3 vezes vai confirmar o amor. Talvez você não tenha a segunda chance de Pedro, então aproveite essa chance. Não apenas bata no peito hoje para dizer: eu sou de Jesus, eu sou da Igreja Católica e eu vou, qualquer coisa eu estou aí, nunca vou abandonar. Cuidado para isso não ficar só apenas uma empolgação inicial, mas que vocês vejam que ser cristão de verdade é enfrentar um mundo cheio de problemas, é enfrentar uma família cheia de problemas, é conviver com pessoas difíceis e saber aturar com paciência e até rezar por essas pessoas, é saber dizer não aos pecados e às tentações. Isso é ser cristão de verdade. Não é tudo um mar de rosas, mas é enfrentar a cruz, que vai ser a companheira de vocês todos os dias. Um cristão de verdade que não entende que está trilhando o caminho da cruz nunca vai aceitar ser um cristão de verdade, e será um cristão pela metade, um cristão relaxado. E para isso não vale a pena ter toda essa preparação que vocês estão tendo. Receber Jesus na hóstia consagrada. Olha, vocês vão fazer a primeira comunhão. Gente, isso não é qualquer coisa.
Quinta-feira, na missa da Ceia do Senhor, no Lava Pés, eu dizia lá em Nova Marília: gente, como católicos, será que nós valorizamos a Eucaristia? Porque se nós valorizássemos de verdade, até os nossos irmãos protestantes ficariam comovidos com isso. Mas na missa, me desculpe, eu dizia isso lá e digo aqui novamente, me desculpe, às vezes viemos à igreja para a missa como se estivéssemos na sala da gente, todo esculhambado, me desculpe a expressão, de chinelinho, de camisetinha, de bermudinha, e eu vou receber o corpo de Jesus Cristo, né? Numa repartição pública, eu vou sem reclamar de terno, gravata, sapato brilhando, e para receber o corpo do meu Deus, eu vou como se tivesse ido para o banheiro. Me desculpe, mas é isso. Então, vamos valorizar um pouco mais. Não estou dizendo, ainda mais nesse calor, que é para vir aqui de terno, gravata e smoking. Não é isso. Mas é saber que o valor que eu dou à Eucaristia começa pela roupa com que eu vou à igreja. Porque eu tenho uma virtude chamada pudor. Eu tenho uma virtude chamada pudor, que faz com que eu respeite o meu corpo, faz com que eu respeite o olho do meu irmão, o olho da minha irmã, faz com que, acima de tudo, eu respeite Jesus, que vou receber na palavra, que vou receber na Eucaristia. Então valorizem a Eucaristia, valorizem a Santa Missa, especialmente a missa de todo domingo. Mas um cristão de verdade não se contenta em ter Jesus só uma vez por semana. Se nós valorizássemos a missa, se nós víssemos realmente o seu valor, nós comungaríamos todos os dias, porque todo dia você vai querer ver Jesus, você vai querer ver essa pessoa tão amada, que fez o máximo por você. Então valorizemos a Eucaristia. Está em pecado? Se confesse, vá lá no sacramento da reconciliação, vá lá recomeçar a sua vida, e depois volte a comungar, depois continue trilhando a sua vida no céu. Sim, a nossa vida é como essa via sacra, onde nós caímos uma primeira vez, uma segunda, uma terceira, uma quarta, 10, 20 ou até mais vezes. Vamos cair, mas nós vamos nos levantar novamente com o Senhor, e Ele, o próprio Jesus, será o nosso Cirineu. Ele mesmo virá para ajudar a pegar a nossa cruz, para que juntos caminhemos para o céu. Saibamos disso, meus irmãos, não estaremos sozinhos. Se você estender a sua mão para Jesus, Ele vai estender a mão dele para você também. Não se esqueça disso. Jesus está vivo para que você não morra. Jesus, Ele destruiu a si mesmo na cruz para que você não se destrua no pecado, não se destrua no álcool, não se destrua nas drogas, não se destrua na traição. Jesus, Ele fez o máximo contra si mesmo para que nós cuidássemos o máximo de cada um de nós. Então, se Ele fez tudo isso, nós só temos que louvar, que agradecer, que adorar o santo nome do Senhor. Olha que belo e que responsabilidade temos, como cristãos que somos, de receber esse Senhor e de procurar imitar ao máximo a nossa vida para com Ele. A segunda leitura retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo nos dizia, olha que palavra que ele dirige para vocês, catecúmenos especialmente: